do culto divino no céu. O culto divino nos céus é semelhante ao culto divino nas terras quanto aos externos, mas quanto aos internos ele difere. Os anjos têm igualmente doutrinas, prédicas e templos. As doutrinas concordam quanto aos essenciais, mas nos céus superiores elas são de uma sabedoria mais interior que nos céus inferiores. As prédicas são conforme as doutrinas, e, do mesmo modo que os anjos têm casas e palácios, números 183 a 190, assim também há templos nos quais se fazem as prédicas. Se há também tais coisas nos céus, é porque os anjos são continuamente aperfeiçoados em sabedoria e em amor, pois eles têm, como os homens, um entendimento e uma vontade, e o entendimento é de natureza a poder ser continuamente aperfeiçoado e a vontade igualmente. O entendimento, pelas verdades que pertencem à inteligência, e a vontade pelos bens que pertencem ao amor. Mas o culto divino propriamente, nos céus, consiste não em frequentar os templos e em escutar prédicas, mas em viver no amor, na caridade e na fé, segundo as doutrinas. As prédicas nos templos servem somente de meios para se instruírem nas coisas da vida. Conversei sobre esse assunto com os anjos e lhes disse que no mundo se crê que o culto divino consiste somente em frequentar os templos, escutar prédicas, participar 3 ou 4 vezes ao ano do sacramento da ceia, observar as outras cerimônias do culto segundo os estatutos da Igreja, ocupar-se também de preces e então proceder com devoção. Os anjos responderam-me que tais coisas são externas, que devem ser praticadas, mas não produzem efeito algum se não procederem do interno, e que o interno é a vida segundo os preceitos que a doutrina ensina. A fim de conhecer quais são suas assembleias nos templos, foi-me concedido a às vezes lá entrar e ouvir prédicas. O pregador fica de pé em um púlpito no oriente. Defronte dele ficam sentados os que estão mais que os outros na luz da sabedoria. Ao lado deles, à direita e à esquerda, os que estão em uma menor luz. Eles se assentam dispostos em forma de círculo, de sorte que todos estejam à vista do pregador. Aos lados, de uma e outra parte, para onde sua vista não se estende, não há pessoa alguma. Na porta que está no oriente do templo, à esquerda do púlpito, acham-se de pé os que são iniciados. A ninguém é permitido conservar-se atrás do púlpito. Se alguém estiver ali, o pregador fica perturbado. Sucede o mesmo se alguém na assembleia é de um sentimento oposto. Por isso, é necessário que ele volte a face para um outro lado. As prédicas são feitas com tal sabedoria que não é possível compará-las com as que se fazem no mundo, porque nos céus se está na luz interior. Os templos aparecem como construídos de pedra no reino espiritual e como edificados de madeira no reino celeste. Isso porque a pedra corresponde à verdade em que estão os anjos do reino espiritual, e a madeira corresponde ao bem em que estão os anjos do reino celeste. Os edifícios religiosos no reino celestial não se chamam templos, mas casas de Deus. Neste reino, os edifícios religiosos são sem magnificência.
mas no reino espiritual eles têm mais ou menos magnificência. Conversei também com um pregador a respeito da santidade em que estão os que ouvem as prédicas nos templos. E ele disse-me que cada um tem piedade, devoção e santidade segundo seus interiores, que pertencem ao amor e à fé, pois que neles há a santidade mesma, porque há o divino do Senhor. E que ele não sabia o que era uma santidade externa sem esses internos. E quando refletiu no que podia ser uma santidade externa sem esses internos, ele disse-me que, sem dúvida, é alguma coisa que simula a santidade na aparência externa, ou alguma coisa de artificial ou de hipócrita, e que isso era uma sorte de fogo impuro, proveniente do amor de si e do mundo, que excita e manifesta tal santidade. Todos os pregadores são do reino espiritual do Senhor e nenhum há do reino celeste. Se eles são do reino espiritual, é porque os anjos desse reino estão nas verdades pelo bem, e toda prédica se faz pelas verdades. Se não há pregador no reino celeste, é porque os anjos deste reino estão no bem do amor, e por este bem eles veem e percebem as verdades, mas não falam sobre elas. Mas, ainda que os anjos que estão no reino celestial percebam e vejam as verdades, o fato é que lá se fazem prédicas, porque por elas são ilustrados nas verdades que eles conheceram e são aperfeiçoados por meio da verdade em maior número que eles ainda não tinham conhecido. Desde que as ouvem, eles também as reconhecem e, por conseguinte, as percebem. As verdades que eles percebem, eles as amam também, e, vivendo segundo essas verdades, as introduzem em sua vida. Viver segundo as verdades, dizem eles, é amar ao Senhor. Todos os pregadores são estabelecidos pelo Senhor e estão, por isso, no dom de pregar. Então, somente a eles é permitido ensinar nos templos. Eles são chamados pregadores e não sacerdotes. Se não são chamados sacerdotes, é porque o sacerdócio do céu é o reino celeste, pois o sacerdócio significa o bem do amor para com o Senhor, bem em que estão os desse reino, enquanto a realeza do céu é o reino espiritual, porque a realeza significa a verdade pelo bem, verdade em que estão os anjos deste reino. Ver número 24. As doutrinas segundo as quais se fazem as prédicas, todas elas consideram a vida como fim, e nenhuma a vida sem fé. A doutrina do céu íntimo é mais repleta de sabedoria que a doutrina do céu médio, e esta mais repleta de inteligência que a doutrina do último céu, porque as doutrinas são adequadas à percepção dos anjos em cada céu. O essencial de todas as doutrinas é reconhecer o divino humano do Senhor.